o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem boa notícia, o Conselho da Justiça Federal liberou mais um pacote de dinheiro para beneficiários da Previdência Social que ganharam ações contra o INSS. As verbas são destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor, conhecidas como RPVs, que são dívidas da Justiça correspondentes até 60 salários mínimos, dívidas judiciais correspondentes a 60 salários mínimos, o que representa hoje pelo menos R$ 79.200. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, são 1 bilhão e 800 milhões de reais em todo o Brasil para 109.403 beneficiários. Desse total, são 22.920 pessoas contempladas com esse dinheiro nos estados do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, envolvendo um montante de 246 milhões de reais. A liberação do dinheiro para os beneficiários do INSS, que estão no Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, será feita pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Essas dívidas, ou melhor, o pagamento dessas dívidas aos beneficiários da Previdência Social correspondem a diferenças ou a implantação de aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença e BPC, benefício de prestação continuada. Jornalista Beto Almeida, embora a Justiça Federal não tenha declinado o número de beneficiários por cada estado, nesses 6 estados do Nordeste são pelo menos 22.920 pessoas que irão receber essa grana após terem batido na porta do INSS e a Previdência Social não reconheceu os direitos de quem pleiteou esse auxílio-doença, o BPC, pensão por morte e aposentadoria. Grana que chega em boa hora para muita gente. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos ouvintes. É grana, sim, que interessa para muita gente e que pega aí aposentados e pensionistas que têm ações tramitando há muito tempo, né, na Justiça Federal e que agora sai. Primeiro a gente já tinha dado aqui a antecipação, acho que lá no final de junho, falando exatamente de que os TRFs, no geral, a Justiça Federal, havia decidido que iria começar a etapa de processamento para o pagamento desses valores. Agora, já a etapa mais avançada, ou seja, já pode ser feita a consulta de quando e em que lote estão cada um dos beneficiados, porque não vai ser tudo também liberado de uma vez, vão ser liberados por lotes. Então a consulta precisa ser feita agora para saber se você que tem alguma ação tramitando na Justiça Federal, com causas do INSS, da Previdência, por exemplo. Ações que já tramitaram, porque nesse caso correspondem a decisões finais da Justiça Federal. Quando se fala aqui no dinheiro depositado, é ação transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos, que o direito já é direito líquido e certo desses beneficiários. E aí é o seguinte, tem que acessar, Luciano, o site do TRF5, tá? Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Cada região é responsável, por exemplo, por um determinado número de estados. Então, no nosso caso aqui do estado do Ceará, o TRF5, não só o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba também. Então, entra no site do TRF5 e tem alguns procedimentos lá que precisa preencher. Você tem que colocar, por exemplo, o número do processo e, de preferência, também o número da OAB do seu advogado, porque isso vai facilitar na hora que for identificar. E vai ter lá exatamente se você está nesse lote ou não. Uma outra coisa também que é interessante, dizendo, é que tem todo o procedimento que eles colocam aqui para orientar as pessoas, lá mesmo no site tem, de como você fazer essa consulta. Então, é importante essa consulta. Para além disso, é importante você também ter uma conversa com o advogado, porque, afinal de contas, ele é o autor da ação junto à Justiça Federal. E aí sim, por que isso é interessante? Porque, inclusive, a causa ela vem com valores corrigidos pela inflação. É preciso saber qual é o valor que está lá depositado, se alguns vão ter esse reajuste natural, inclusive agora, dependendo da fase de liberação dos valores do mês. Tem gente que já recebe agora no mês de julho, a partir da próxima semana, por exemplo. Então, tudo isso está lá no site do TRF e demora.
Demora sim, mas a gente precisa entender o seguinte, que quando sai é sempre uma boa causa. E tem também, Luiz Renaud, duas situações. Uma é o RPV, que são incluídas naqueles valores de até 60 salários mínimos, não é isso? Exatamente. E a outra corresponde a 79.200. Exatamente. R$79.200. E aí tem aqueles também que não são RPV, mas que podem estar incluídos, são causas maiores, que podem estar incluídos nos precatórios. Aí já é um outro procedimento. Então, isso mais demorado. Mais demorado. Aí você tem que ver exatamente em que situação se enquadra a sua ação. Jornalista Beto Almeida, nós temos tratado com frequência sobre temas da área da Previdência Social e o advogado Paulo Bacelar, que responde às perguntas dos nossos ouvintes aos sábados aqui no especial Caminhos da Aposentadoria, sempre aconselha os beneficiários da Previdência Social, os segurados que batem a porta do INSS e passam um tempão sem receber resposta a esses protocolos de auxílios, aposentadorias e pensão, que recorram à Justiça Federal. Às vezes, por incrível que pareça, uma decisão no âmbito da Justiça Federal sai com mais agilidade se comparada com a demora na administração desses processos no âmbito da Previdência Social. E quando saem essas decisões, como é o caso agora, contemplando 22.920 pessoas nesses 6 estados do Nordeste, incluindo muita gente aqui no Ceará, a notícia, a decisão judicial acaba sendo um grande alívio porque impõe ao INSS a obrigatoriedade de instituir esses beneficiários para os segurados, são auxílios, pensão por morte, BPC, benefício de prestação continuada e também a aposentadoria. Daí a importância dessa vigilância que você segurado, segurada, que você que teve a ação deferida pela Justiça Federal, acompanhe nos sites do Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal, se o dinheiro já está a caminho, se o dinheiro já está na conta da Caixa Econômica Federal. E também esse contato importante, como frisa o jornalista Beto Almeida, que você fala com seu advogado, faça com seu advogado, com sua advogada, para saber quando o dinheiro estará liberado, porque afinal é dinheiro que o pertence, que a pertence e que você não deve abrir mão desses benefícios. E o endereço do site, Luciano, é bem simples, é trf5.jus.br. E é interessante, por quê? Porque a gente tem que observar que só nesses estados aqui que correspondem, os estados aqui do Ceará, da Paraíba, os da região Nordeste, são mais de 300 milhões de reais a serem pagos nessas ações. Nesse caso, Beto Almeida, são 240 milhões de reais que se referem a ações previdenciárias. Essa diferença que você sobe para 300 milhões de reais corresponde a ações no âmbito de outros tipos de RPVs para servidores públicos que entraram também com ações na Justiça Federal. Ou que não estão incluídos no RPV, Luciano. Ou também que não, mas exclusivamente sobre a porque área aí tem os precatórios, aqui é tudo. Mas sobre a área previdenciária, para esses 6 estados do Nordeste são exatamente 246 milhões de reais. 300 milhões e no previdenciário assistencial é 246 milhões. Exatamente. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre FGTS. Tem também boas notícias que saem hoje.